Se você perdeu a alta impressionante da Solana e das criptomoedas do ecossistema dela, agora é o momento de redobrar a sua atenção, porque o Ethereum, que sempre foi uma peça central no mercado cripto, está mostrando sinais claros de que entrou em um padrão de alta. E sim, eu preciso admitir aqui, minha opinião sobre ele mudou. Fiz vários vídeos falando que a Solana teria uma performance melhor do que o próprio Ethereum, mas agora talvez o Ethereum comece a entregar grandes altas. Por isso que eu quero compartilhar com você os 7 principais motivos que estão impulsionando o Ethereum para cima e porque essa pode ser uma das grandes oportunidades no mercado cripto hoje. Então neste vídeo eu vou compartilhar com você os 7 motivos que vão impulsionar a alta do Ethereum e porque essa pode ser uma das grandes oportunidades no mercado cripto nesse momento. Então vamos explorar juntos o que está acontecendo e como você pode se posicionar para aproveitar esse movimento, fechou? Já deixa o like na confiança e também, se você não é inscrito, lembra, se inscreve no canal, porque se você não fizer isso, o Ethereum não vai subir. Então vamos lá. Primeira coisa, o ecossistema do Ethereum está voltando a crescer. Então isso fica muito claro quando olhamos as altcoins que fazem parte do ecossistema do Ethereum, como por exemplo a Lido, a Aave, a Ender Layer e outras que fazem parte do ecossistema do Ethereum. Então reparem aqui, ó, na última variação do mês que entrou bastante dinheiro nessas moedas. Isso fica muito claro quando vemos o crescimento de cada um desses protocolos. Então este daqui cresceu em 37%, esse em 42% no último mês, esse em 50%, esse em 33%, com exceção aqui de um único protocolo que é a Rocket Pool. Os outros tiveram um crescimento bem expressivo na média de 40% a 50%. Então esse crescimento dos protocolos do ecossistema do Ethereum já mostra claramente que o mercado voltou a ter interesse na moeda. Então as pessoas voltaram a utilizar o ecossistema DeFi do Ethereum e aos poucos o dinheiro lá está crescendo. Isso aumenta bastante o uso da criptomoeda Ether, consequentemente o preço do Ethereum sobe. Além disso, nós também não podemos esquecer dos ETFs de Ethereum, né, que foi bem esquecido depois do lançamento porque teve uma grande pressão vendedora, que é representada por esses gráficos aqui, essas barras vermelhas na parte inferior. Nós também não podemos esquecer dos ETFs de Ethereum. Eles foram esquecidos aí depois do seu lançamento porque teve uma pressão vendedora enorme, né, por parte da Grayscale. Então todas essas barras de venda estavam ganhando das barras compradoras. Mas nas últimas semanas voltou a ter interesse institucional no Ethereum. Tanto é que os maiores volumes de compra estão vindo agora só. Então levou aproximadamente aí 4 meses desde o lançamento dos ETFs para aí sim a gente ver um fluxo comprador bem forte que está aumentando aos poucos. Então isso também gera demanda na Crypto Ether e também faz o Ethereum se valorizar. Agora o segundo ponto é olhando da parte técnica, porque o gráfico do Ethereum ele está muito bonito. Então olha este segundo ponto, o rompimento do canal de baixa do Ethereum. O Ethereum estava há muito tempo em uma tendência de baixa, então isso é representado por essa linha branca que eu tracei aqui no gráfico. Então reparem que foi na data do dia 6 de novembro que ele conseguiu romper esse canal de baixa. Então no dia 6 surgiu essa barra compradora verde e no dia seguinte aí sim ele teve o seu rompimento verdadeiro, passando dessa linha de baixa. Aí ele entrou numa linha lateral, mas mesmo assim depois disso ele conseguiu superar a sua primeira resistência, superou a sua segunda resistência e agora ele está testando ela como um suporte. Então esse tipo de padrão gráfico ele é muito importante porque mostra também essa volta no interesse de comprar a criptomoeda e isso indica que nós vamos continuar em alta no Ethereum. Terceiro ponto em seu padrão gráfico é que ele saiu daquele padrão lateral. Então eu falei agora anteriormente que ele saiu desse padrão, mas reparem bem aqui, ó, entre essas duas linhas, essa de cima e essa de baixo. Eram basicamente um suporte, uma resistência muito forte do Ethereum há tempos que ele ficou preso dentro desse canal entre $3.000 e 3.500. E agora, nos últimos dias, aí ele conseguiu romper essa resistência e agora ele está transformando ela em um suporte para depois ele continuar subindo e buscar a próxima resistência ali nos $3.890. Então esse tipo de padrão gráfico é muito saudável. Repare aqui como foi no passado. Ele rompeu essa resistência, ele chegou lá em cima, aí depois ele teve uma correção que é natural, testou ela como um suporte, então ele ficou vários dias aqui laterais, né? Basicamente ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias laterais até ele voltar a subir um pouco. Lateralizou aqui em cima, que era uma resistência também. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias laterais. Aí ele conseguiu finalmente romper essa outra resistência e agora ele pode ficar um pouco mais lateral aqui ao longo dos dias.
Ele até pode subir um pouco, tocar os 3.890, aí depois ele recua, volta aqui para baixo, lateraliza um pouco, aí ele supera com mais força hora ou outra aqui no futuro. Então todo gráfico saudável de alta, ele apresenta esse padrão, ele sobe, ele lateraliza um pouco, ele tem uma pequena correção que é natural de todo gráfico em alta, ele tem um pequeno recuo para depois ele subir mais forte. Porque basicamente nessas altas e baixas, o mercado está limpando apostadores de alta e apostadores de baixa. Então quando o mercado faz toda essa limpeza, aí o ativo tem espaço para continuar a sua tendência, que no caso do Ethereum entrou em tendência de alta. Um quarto ponto interessante da análise técnica aqui é que tivemos a inversão na direção das médias móveis do Ethereum. Então presta atenção aqui no gráfico e repare que ele tem algumas linhas aqui que não fazem parte do preço, né? Essas linhas aqui, ó, tem uma linha branca, uma linha amarela, uma linha verde e uma linha vermelha. Há muitos meses essas linhas estavam todas apontando para baixo. Então reparem que elas estavam só caindo, mas agora nós tivemos essa inversão, né? Ele formou uma barriga e agora voltaram a apontar para cima. Isso é um ótimo sinal de que acabou a tendência de baixa, quando as linhas apontavam para baixo, e ele inverteu para uma tendência de alta agora que as linhas estão todas apontando para cima. Essas linhas basicamente pegam a média de preços das últimas semanas. Então tem uma linha aqui que mostra a média das últimas 8 semanas, das últimas 21 semanas, das últimas 56 e até mesmo das últimas 200 semanas. Quanto maior o período gráfico, mais difícil é mudar a rota dessa linha. Então a linha de 200 semanas, por exemplo, ela é extremamente difícil de mudar a tendência que estava de baixa para alta. Então quando esse tipo de coisa acontece, significa que o ativo ele realmente teve uma inversão em sua tendência. E repare na última vez que aconteceu isso no Ethereum. Essa foi a última vez que tivemos inversão nessas linhas. Então pegamos ali 17 de novembro de 2023. O Ethereum ele estava em grande tendência de baixa, aí as linhas se inverteram exatamente aqui neste ponto, ó. Todas as linhas começaram a apontar para cima, até mesmo a branca, que é a média de 200 semanas, que demora mais tempo para inverter, também estava apontando para cima. Em questão de apenas 4 meses, o Ethereum ele subiu 105%. Então foram 117 dias com uma alta de 105% do Ethereum, justamente nesse período aqui, ó, onde temos a inversão. Então quem comprou exatamente aqui nessa faixa, logo após a inversão, pegou toda essa alta do Ethereum. E agora nós podemos viver um momento muito parecido com este daqui. O quinto motivo para esperar uma grande alta no Ethereum é um gráfico muito importante, que é o gráfico do Bitcoin. Então se nós compararmos aqui Ethereum versus Bitcoin, há muito tempo, há mais de 3 anos, o Ethereum ele vem perdendo valor contra o Bitcoin. Então fazia muito mais sentido segurar Bitcoin do que correr um risco maior e comprar Ethereum até agora. Então desde maio de 2021, o Ethereum ele já perdeu mais de 61% do seu valor contra o Bitcoin. Porque no final das contas, quando investimos em altcoins, e o Ethereum é a maior altcoin do mercado, nós corremos um risco maior, mas para ter um retorno um pouco maior do que no Bitcoin. Só que nesse caso não estava fazendo sentido nenhum correr um risco maior para ter um retorno muito menor. Só que agora o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin parece ter formado um fundo finalmente. Então o Ethereum ele estava basicamente em um grande bear market, em uma grande tendência de baixa, e repare, todas as médias ainda estão apontando para baixo, no caso deste gráfico aqui. Só que a média de mais curto prazo, que é essa vermelha aqui, ela está querendo fazer uma inversão, fazer uma barriga assim para começar a apontar para cima. Então no gráfico aqui nas barras, parece que o Ethereum já fez um fundo, até por causa dessa linha aqui, ó, deste padrão gráfico. Então isso daqui é muito importante. Ele está se segurando aqui, e o que nós queremos ver é que o gráfico continue subindo para começar a fazer um fundo verdadeiro aqui. Basicamente ele vai fazer uma letra V. Então o que importa aqui é que parece que o Ethereum ele realmente fez um fundo contra o Bitcoin. Isso significa que comprar Ethereum hoje é comprar na faixa mais barata possível comparado ao Bitcoin. Então mais uma vez mostrando que essa daqui pode ser uma grande oportunidade. Inclusive, quando o Ethereum ele fez fundo a última vez, ele acabou fazendo um fundo duplo no último ciclo, né? Isso aconteceu próximo da mesma época, no dia 2 de setembro ele fez o primeiro fundo, depois no final de novembro ele fez o seu segundo fundo. Essa daqui é a estrutura mais interessante de fundo de mercado, quando ele faz um fundo duplo. Um tempo depois as médias se inverteram, mas aqui ele já começou a entregar grandes altas.
Então dá para antecipar essas altas tentando comprar no fundo quando ele forma esse tipo de padrão. E alguns meses depois, do final de 2019 até o final de 2021, o Ethereum valorizou 427% a mais do que o próprio Bitcoin, que também estava subindo bastante nesse mesmo período. Então quando pegamos o fundo do Ethereum e o mercado volta a dar atenção para a criptomoeda, a alta do Ethereum ela é explosiva. Um sexto indicador que também é importante é este daqui, ó, a dominância do Bitcoin que chegou no topo. Então, quando esse tipo de coisa acontece, quando a dominância do Bitcoin ela chega num topo, como aconteceu aqui no ciclo anterior, de 2017 até 2021, repare que a dominância estava subindo cada vez mais, aí ela ficou lateral dentro desse período, aí ele formou o topo e depois começou a cair. Isso significa que as altcoins estão ganhando mais valor do que o próprio Bitcoin. E lembra, a dominância não significa que o Bitcoin está caindo, seu valor está caindo. Ele pode estar parado ou subindo menos, só que a maior parte do dinheiro do mercado está entrando em altcoins. E isso é conhecido como a altcoin season. E agora o Bitcoin ele fez um padrão muito parecido na questão da sua dominância. Ele está numa grande tendência de alta, mas ele está com dificuldade de continuar subindo nesse momento. Pode ser que agora seja o topo da dominância do Bitcoin e ele comece a cair aos poucos, e aí nós entramos numa grande alt season. E nesses períodos o Ethereum ele se valoriza bastante. É este momento que o Ethereum tem a sua maior alta, a alta mais explosiva. Um sétimo ponto para levar em consideração é o momento do ciclo de mercado. No geral, as altas e as baixas do mercado, elas são movidas pelo ciclo de mercado, e é natural termos ciclos de alta, ciclos laterais e ciclos de baixa. Esses ciclos costumam durar de 1 ano a 2 anos, dependendo do contexto macroeconômico e dependendo da situação que está o planeta, basicamente. E dentro do ciclo, geralmente a gente tem um padrão muito parecido, principalmente na alta do Ethereum e na alt season. Geralmente, o ciclo de alta ele costuma durar 1.064 dias, então o Bitcoin ele sobe durante todo este período, e o ciclo de baixa do Bitcoin dura de 413 dias até 300 dias mais ou menos, depende do contexto, nem sempre é igual, mas é muito parecido os dias de alta comparado aos dias de baixa. Então, em média, em todos os ciclos aqui, ó, o Bitcoin ele teve 413 dias de baixa, aqui ele teve 1.064 dias de alta, aqui foram 364 dias de baixa, 1.064 dias de alta, 378 dias de baixa, 1.064 dias de alta, 385 dias de alta. Então, se tudo seguir como está seguindo, muito parecido com os últimos ciclos, o topo verdadeiro do ciclo do Bitcoin pode chegar lá no final do ano de 2025 ou no início de 2026. Aí o ano de 2026 é a grande correção, o ciclo de baixa, que pode durar até 2027, aí depois nós voltamos para o ciclo onde o Bitcoin volta a subir. E uma coisa interessante dentro desses ciclos é que tem momentos que o Bitcoin ele está ganhando muito mais valor do que as altcoins, mas só que chega um momento do ciclo que o Bitcoin continua subindo e as altcoins começam a subir mais, e o Ethereum é uma delas. E esse momento costuma vir quando chegamos na zona de extrema ganância do mercado. Esse daqui é um indicador de sentimento de mercado. Quando o mercado está extremamente ganancioso, as altcoins costumam subir bastante. E nós acabamos de chegar neste exato momento. Olha lá, no ciclo passado como foi. Aqui, com a alta do Bitcoin, nós entramos na fase de extrema ganância e depois nós tivemos a maior alta de todas do Bitcoin, e foi durante todo esse período que as altcoins subiram pra caramba, subiram bastante. E agora, aqui no indicador de medo e ganância, nós acabamos de atingir a fase de extrema ganância. Os próximos meses costumam ser os mais explosivos de todos, com as maiores altas. Foi exatamente o que aconteceu no ciclo anterior. Então, se pegarmos a projeção aí do ciclo anterior e colocar aqui, nós teríamos uma alta explosiva do Bitcoin de dezembro, janeiro, fevereiro e até março. E mais uma vez, sobre os ciclos de mercado, o Bitcoin ele costuma ter uma grande alta em novembro, com uma correção no final do mês, e em dezembro ele começa a sua alta mais explosiva, que é exatamente essa alta que eu acabei de mostrar. E isso daqui está representado no gráfico aqui. Então aqui é o mês de novembro, ó, ele teve uma grande alta no mês, aí no final do mês ele tem uma leve correção e lateralização, para depois em dezembro, janeiro e fevereiro entregar essa alta explosiva, a maior alta do ciclo. Então o gráfico ele está se repetindo de forma muito parecida com o ciclo anterior, e pode ser que realmente a gente veja a mesma coisa acontecer. No dezembro ser uma alta explosiva, janeiro uma continuação da alta, fevereiro ele pode ter uma lateralização e março mais uma alta explosiva. E ainda falando sobre ciclos e dominância do Bitcoin, a dominância do Bitcoin costuma cair 217 dias depois do halving. Então isso costuma acontecer lá no final do ano mesmo. Então todo ciclo geralmente acontece alt season no final do ano para o início do próximo ano. Então aqui aconteceu essa grande queda da dominância do Bitcoin, isso foi no final do ano. Aqui também, ó,
Foram 217 dias depois, a dominância do Bitcoin fez um topo, depois ele começou a corrigir e aqui foi a grande alt-season, a grande temporada das altcoins. Então foi do final de 2020, durante o ano de 2021, até uma parte de 2022, essa grande temporada das altcoins. Agora a dominância do Bitcoin está subindo cada vez mais, só que ela já está apresentando dificuldade de continuar subindo. E por incrível que pareça, isso aconteceu 217 dias depois do halving. Então pode ser que a gente veja uma coisa muito parecida com o ciclo anterior. Uma queda, uma correção neste período aqui na dominância do Bitcoin e nós teremos altas explosivas nas altcoins. Então por causa de todos esses 7 fatores, eu estou muito bullish agora com o Ethereum, porque ele saiu daquele padrão lateral, aquele padrão de baixa, e agora já está em um padrão de alta. Com isso, nós temos que ficar atentos à cripto. Então, também, o Ethereum ele também tem algumas atualizações que estão acontecendo e vão continuar até 2025. Isso daqui também atrai atenção e atrai o dinheiro para o Ethereum. Então, olha lá, principais conclusões para o final de 2024 e 2025. Primeira coisa, avanço de dimensionamento. O que é isso? Basicamente, os desenvolvedores estão tentando melhorar a eficiência do Ethereum e deixar ele mais rápido e com menor custo, porque se você já utilizou a rede Ethereum, sabe que o custo é bem alto comparado a outras redes. Os desenvolvedores estão tentando deixar esse custo menor. Não é à toa que neste ciclo de alta, a Solana ela ganhou muita atenção no mercado, porque ela é extremamente rápida e extremamente barata. Então, se eles conseguirem melhorar o Ethereum nesse sentido, a atenção do mercado vai voltar também para o Ethereum. Outra coisa importante, privacidade e descentralização. Eles também estão atualizando a rede para colocar a camada 0 lá de privacidade e eles também querem reduzir os requisitos para fazer staking na rede. Dessa forma, proporcionando maior privacidade e inclusão. Ou seja, hoje só dá para fazer staking e ser um validador da rede Ethereum se você possui muitos Ethereums, mas eles querem atualizar para diminuir essa quantidade mínima necessária. Outra coisa é o alinhamento institucional e regulatório. Então, agora já está voltando o interesse institucional. E isso também vai ser essencial para a questão de regulamentação do Ethereum e aumentar a adoção dele por parte do planeta, mundial. Com a eleição do Trump, ele pretende demitir o Gary Gensler, que é basicamente a pessoa que aprova ou desaprova questões de regulamentação do mercado cripto, do mercado também tradicional. E com a demissão desse cara, que é uma grande pessoa anti-cripto no geral, e ele quer colocar uma pessoa pró-cripto no cargo dele, isso vai ser favorável ao Ethereum também. E por fim, inovação da Web3. O Ethereum é o maior desenvolvedor de Web3, de aplicativo descentralizado, etc. Então eles também vão continuar investindo nisso e aumentando ainda mais a usabilidade desses aplicativos. Então isso daqui também vai gerar adoção. Com relação a esses aplicativos e o Web3, nós já vimos que ele está tendo bastante crescimento, um aumento de 37% em valor de mercado desses protocolos, de 47%. Então já tem vários protocolos que as pessoas estão voltando a usar em massa. Então isso também é interessante porque vale a pena ficar atento aos tokens desses protocolos, as moedas que fazem parte do ecossistema do Ethereum. Então o Ethereum sim pode ter essa alta explosiva e com isso ele acaba carregando várias altcoins que fazem parte do seu ecossistema. Alguns exemplos, temos aqui a Lido, tem a Aave, Engine Layer, tem outras moedas como a Maker, EtherFi, a própria Uni, a Uniswap também, ela costuma ganhar bastante valor com isso. A Ethena, que é uma das maiores oportunidades hoje dentro do ecossistema do Ethereum, repare aqui o crescimento que ela está tendo, de 51% no valor de mercado. Tudo isso aumenta bastante o uso do token. A própria Pendle também é um token que pode começar a ganhar bastante valor, então vale muito a pena ficar de olho nesses tokens do ecossistema do Ethereum. Eu separei alguns aqui que costumam ganhar valor também junto com o Ethereum, não necessariamente são do ecossistema exclusivo do Ethereum. Por exemplo, a Render hoje ela está no ecossistema da Solana, mas ela é altamente atrelada ao Ethereum e tende a ganhar valor quando o Ethereum também está se valorizando. A BitTensor é a mesma coisa, também tende a ganhar valor quando o Ethereum se valoriza. A Matic, ex-Matic, que agora é Pool, também tende a ganhar bastante valor com o Ethereum. A FET também, a Ethena, que eu acabei de mencionar, eu acho que ela é uma das maiores oportunidades deste momento. A Arbitrum também costuma se valorizar bastante junto com o Ethereum. E agora a Sand também voltou a ganhar a atenção do mercado e voltou a se valorizar. Olha, vocês viram alguns tokens aí que fazem parte desse ecossistema e nós sempre fazemos caça a alguns tokens e também incluo altcoins na minha carteira e mostro para os membros aqui do canal. Então se você quiser se tornar membro desse canal, ter acesso a esse conteúdo exclusivo, é só clicar aqui abaixo também na aba de membros. É um valor bem simbólico, é menos do que uma pizza por mês e você também recebe outros benefícios, como por exemplo um preço especial para entrar na próxima turma do RCC. Então esses são alguns exemplos de tokens que fazem parte do ecossistema do Ethereum ou costumam subir junto com o Ethereum,
Mas o que é importante para nós também, quando o Ethereum começa a subir forte, isso costuma dar início à temporada das altcoins. Aí não só moedas do ecossistema do Ethereum vão subir bastante, mas altcoins no geral vão ter altas explosivas. Dá até para você pensar também em colocar alguma meme coin se você quiser apimentar a sua carteira, mas lembra, coloca pouco dinheiro e não corre um risco tão grande. Selecione meme coins que ainda não subiram tanto ou selecione aquelas meme coins que têm uma comunidade mais forte. Se você quiser aprender a selecionar meme coins da forma correta e como analisar meme coins, porque é uma moeda muito difícil de ser analisada, né? Eu vou deixar aqui esse vídeo ao lado, recomendo para você assistir ele e eu espero você lá. Um grande abraço.